Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um momento da leitura da palavra do Senhor. Hoje, sexta-feira, e hoje nós vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 22, e nós vamos ler hoje um total de 23 versículos. E vamos falar a respeito de 3 tópicos, nesta sexta-feira. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. E o terceiro tópico, Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Amém? Então nós estamos lendo aqui uma trajetória, na vida de Davi, quando ele sai da presença do rei Saul, aonde estava ali também o seu grande amigo Jonatas. Você vai ver que ele sai para poder se refugiar, fugindo da morte, é claro. Em outras palavras, quem é que saiba, quando alguém está te perseguindo e vai ficar dando bobeira diante dele? Não, foi o que Davi fez. Davi procura refúgio, no meio dos filisteus, mas depois acaba se escondendo, na caverna de Adulão por um grande motivo: salvar a sua vida. Amém? Então, meus amados, aceite a paz do Senhor Jesus Cristo, deste teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos. E hoje, sexta-feira, o último dia da semana, nós estamos aqui para concluir a nossa leitura da palavra do Senhor. E como eu sempre digo, o nosso propósito é obtermos conhecimento da palavra. Não tem como eu, não tem como você obter o conhecimento da palavra, vamos dizer, 100%, se nós não lermos esta palavra maravilhosa. Quando eu falo 100%, eu quero se referir porque muitas das vezes tem pessoas que ouvem a palavra, mas através de alguém. O pregador, o pastor, o obreiro, o missionário, que vai pregar a palavra, aí ele pede para poder abrir a Bíblia e ali ele prega. E tem muitas pessoas que simplesmente se sente satisfeito somente em ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, você não pode se sentir satisfeito somente em ouvir. Eu vou na igreja hoje que o pastor vai pregar e eu vou ouvir e tá ótimo. Não, você tem que pegar a palavra de Deus. Minha Bíblia tá meia velhinha aqui, mas é batente, Essa daqui é uma guerreira. Você tem que praticar a leitura da palavra de Deus. Porque se você pratica a leitura da palavra de Deus, você vai ter o conhecimento. E a gente vê hoje em dia, nas internets aí, nas redes sociais, quantas pessoas pregando a palavra de Deus de um jeito e muitas pessoas acompanhando. Quantas pessoas trazendo a palavra do Senhor da forma dele ou dela, e muitas pessoas acompanhando, que se conhecesse realmente a palavra de Deus, jamais daria crédito a alguns pregadores aí, que pregam aquilo que o agrada. Então, por isso que eu falo,
a gente ouvir a palavra de Deus, uma pregação é boa, eu gosto muito. Quando eu convido irmãos para pregar lá na igreja, em todos os cultos eu estou presente, porque eu gosto também de ouvir a palavra. Mas eu não posso me contentar somente com isso. Eu tenho que ter o meu momento para mim poder também meditar na palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá, meus amados. Hoje nós estamos aqui para lermos livro de 1 Samuel 22. Amém? Capítulo 22. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora, nesta sexta-feira maravilhosa, vamos à leitura da palavra do Senhor, nosso Pai. 1 Samuel 22, verso 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Verso 2. E ajuntando-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Verso 3. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Verso 4. E trouxeram-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Verso 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Agora vamos para o tópico 2, que é Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Primeiro livro de Samuel 22 e versículo 6. E ouvindo Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um alvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Verso 7. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço vós, filho de Benjamim, dar-vos também o filho de Jessé, e todos vós, terras e vinhas, e far-vos-ás todos chefes de milhares e chefes de centenas. Verso 8. Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar cilada, como se vê
nesse dia. Verso 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vim ver Anote, a Aimeleque, filho de Aitube. Verso 10. O qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também espada de Golias, o filisteu. Verso 11. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Note. E todos eles vieram ao rei. Verso 12. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele lhe disse: eis-me aqui, meu senhor. Verso 13. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a arma, armar-me cilada, como se vê neste dia. Verso 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados... Deixa passar aqui o carro do gás. Isso, já está longe já. Vamos lá. Versículo 14. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Verso 15. Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impulte, ó rei, coisa alguma, coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito e nem pouco. Verso 16. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. Verso 17. E disse o rei aos da sua guarda que estava com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é contra Davi, porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender a sua mão para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Verso 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam
o éfode de linho. Verso 19. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, e até os bois, jumentos, ovelhas, passou a fio de espada. Vamos agora para o tópico 3, que é Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Vamos lá, livro de 1 Samuel 22 e versículo 20, que diz assim: Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. Verso 21. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Verso 22. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia que estava ali Doeg o Edomita, não deixaria de anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Verso 23. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Amém? Então a gente vê aqui que Davi, ele se esconde, vamos dizer, no lugar forte, né, que era a caverna ali de Adulom, aonde ali se encontrava 400 homens, e 400 homens com problemas. Uns porque eram endividados, outros porque se encontravam em aperto, outros porque estavam com o espírito desgostoso. E a gente vê que Davi, ele se torna como chefe daqueles que estavam problemáticos. E a caça de Saul continuava. E você vê que quando nós lemos aqui agora, na mente de Saul, ele já estava revoltado, não era só com Davi, não, era com Jonatas, era com mais pessoas ainda que tinham acobertado a fuga de Davi. Você observa que quando Davi ele vai até Nobe, quando Davi ele chega, alguns reconhecem ele. E quando Saul ele chega exatamente para, na mente dele, exterminar os sacerdotes ali do Senhor, em Nobe, a primeira coisa que acontece é ele falar exatamente, né, de Aimeleque, porque deu para ele ali a espada, né? A espada que era de Golias foi dado exatamente para Davi. Na mente de Saul, armaram mais uma vez contra Saul, porque Davi não tinha arma nenhuma. E quando Aimeleque dá essa espada, quando Davi procura saber se tinha alguma arma, alguma coisa, ele olha, só tem aquela que você matou o Golias, né, o filisteu. E
pegam aquela espada e dá para Davi. Chega ao conhecimento de Saul. Então Saul já ficou contra Aimeleque. Eu quero que você entenda que a situação estava tão complicada para Davi que todos aqueles que se chegassem até Davi estava também jurado a morte. Você observa que ele chega, mata, né, juntamente ali com o seu comparsa, né, vamos dizer assim, porque quando ele pede para que os guarda matassem, os guarda não quiseram. Os guarda viraram, mas não mataram. E a gente vê quando ele pega aquele rei, né, o rei, ou melhor, o Doeg, né, o Doeg, que pede para ele virar e arremeter e matar, ele rapidamente mata, mas Abiatar, ele consegue fugir. E quando ele foge, ele vai em direção a quem? A Davi. Mais um jurado à morte. E é por isso que Davi vai falar para ele: fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua. E aí Davi encerra: pois comigo estarás salvo. E é claro que, ouvindo uma palavra dessa, você num perigo muito grande, é claro que você vai querer ficar ali com Davi. E assim aconteceu. E segunda-feira nós estaremos lendo o capítulo 23, e eu tenho certeza que mais uma vez nós estaremos obtendo conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então fica aí com este capítulo e procure ler, procure meditar na palavra do Senhor mais e mais, para que isso venha aperfeiçoar na tua vida. Amém? Quero já fazer uma oração em teu favor, desejar um ótimo final de tarde, de sexta-feira, um ótimo sábado, um ótimo domingo, que as bênçãos de Deus venham cair sobre a tua vida. Amém? Então vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória em favor de cada lar, em favor, Senhor, de cada família, Pai. Coloca tuas mãos poderosas, sejas, Senhor, conosco, manifesta, Senhor, o teu poder sobre a vida desta pessoa. Abençoa, Senhor, o final de semana, com muitas bênçãos, com muitas vitórias. Dai o teu livramento para esta esposa, para este esposo, para este filho, para esta filha. Derrama a tua graça, Pai, a tua vitória sobre cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor. Abra, Senhor, entendimento para que nós venhamos compreender a tua palavra. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amados, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida e, permitindo o Senhor nosso Deus, segunda-feira nós estaremos aqui com mais uma semana de live para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que nós estaremos adquirindo conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.